Alguns artistas caem na armadilha mental de pensar que se a sua arte tem qualidade e é de certa forma inovadora, você vai conseguir vender, vai conseguir viver bem da arte. Mas existe um fator muito importante que está faltando aí, que é a distribuição. Se você não tem visibilidade, não tem distribuição, você vai ter dificuldade em expor, em vender e em viver da sua própria arte. Eu tenho um cliente que durante um ano inteiro ele produziu um conteúdo muito bom e postou nas redes sociais, e as pessoas que acompanhavam ele curtiam muito, falavam que estavam gostando e deram feedback positivo, mas durante um ano ele postou de forma constante, coerente e mesmo assim não viu o crescimento que ele esperava para as redes dele, não conseguiu expor as suas ideias para mais pessoas. Por que isso? O produto dele era muito inovador de fato, não existia ninguém aí no Brasil fazendo nada do tipo, e ainda não existe, acho. Só que ele não conseguiu passar isso para as pessoas. Quando um produto é muito inovador e ele está entrando no mercado, você precisa de muito marketing, muita exposição para conseguir fazer com que as pessoas entendam o que é aquilo. Eu estou lendo um livro muito bom que se chama Hitmakers. Ele conta um caso de um impressionista francês chamado Gustave Caillebotte. Desculpa, Gustave, se eu não estou falando o seu nome direito. Ele foi um ótimo artista e recebeu algumas críticas positivas, só que ele nunca recebeu toda a visibilidade que os 7 grandes, Monet, Renoir, Van Gogh, enfim, aquela lista que você está cansado de ouvir. E por que você está cansado de ouvir? Será que eles eram realmente melhores que todos os outros artistas da época? É que nem hoje. Tem 1 milhão de bandas muito boas que aparecem por aí, mas a grande maioria a gente nunca escuta falar. São sempre aquelas mesmas que estão aparecendo e pouquíssimas novas que estão se destacando. Por que será? Gustave tinha uma coleção de pinturas de alguns impressionistas que de certa forma foram renegados e que não foram aceitos pelos críticos no início. E essas pinturas incluíam estes 7 artistas impressionistas que são os mais reconhecidos hoje em dia. Isso é uma coincidência? Pelo que parece, não. Porque quando Gustave morreu, ele tinha uma certa influência e ele deixou bem claro que ele queria que as pinturas dele fossem para algum museu importante. E o que aconteceu? Essas pinturas, elas ficaram na cabeça das pessoas, porque elas começaram a aparecer muito na mídia, começaram a se falar muito disso, criaram muitas controvérsias. Muita gente falava que não tinha que ir e que no final elas foram, esses 7 artistas principais foram para o museu e ficaram lá expostos. O livro fala de um efeito que é o efeito da mera exposição. Quanto mais a gente vê alguma coisa, mais a gente fica familiar com aquilo e mais se torna aceitável e mais a gente passa a gostar disso, consequentemente. Então, a distribuição aí foi feita sem querer pelo Gustave, pelos 7 artistas que ele comprou as pinturas, porque eles eram de certa forma renegados, ele ia lá e comprava porque ele tinha muita grana para ajudar os amigos artistas dele. E essas pinturas começaram a ser muito vistas pelas pessoas e ganharam renome mundial. Hoje, se eu falo de Monet, se eu falo de Van Gogh, legal, você sabe, você conhece, você lembra daquela pintura e daquela outra, se você vê, você vai reconhecer. Por um simples acaso de distribuição, que no caso não tinha redes sociais na época, mas tinham museus, que eram os lugares de maior distribuição. Como você pode hoje encontrar os melhores meios de distribuição da sua arte? Como você pode potencializar isso? Como você pode mostrar a sua arte para mais pessoas, aparecer em mais lugares, tornar a sua arte, de certa forma, familiar, mas sempre trazer aquela qualidade e aquele pioneirismo que você tem?